Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Deus. Esse culto maravilhoso, Senhor, a qual nós já sentimos a Tua presença através dos louvores. Ó Pai, agora o Teu Filho vai fazer uso da Tua palavra, Pai. Deus, usa ele nessa noite mais uma vez, como Tu já tem usado, Senhor. Tu tem propósito na vida, Pai, do Teu Filho. Venha abençoar e venha falar com cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Pois quando Tu fala com o homem, Deus, o homem fica vivo na Tua presença. Queremos Te louvar, ó Deus, por essa oportunidade. E temos certeza, Pai, que nós vamos voltar para os nossos lares com a nossa vitória. Porque Tu é Deus fiel, Senhor. E temos certeza, Senhor, que quem veio aqui nessa noite vai dizer que valeu a pena estar na Tua casa nessa noite, ouvindo esses louvores, a Tua palavra que vai ser pregada nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Para mim não precisaria acrescentar mais nada no culto. A gente já poderia ir para casa. Deus já falou conosco. A oração que foi ministrada, eu já aproveito para fazer um breve testemunho. Que essa madrugada, umas 2h30 da manhã, eu levantei com uma dor insuportável. Tomei um certo medicamento e não passava. Aí eu comecei a orar a Deus, pedi para que Deus colocasse as suas mãos e tirasse a dor, porque realmente era muita dor. Eu acordei pela manhã, a dor não passava, a minha esposa acompanhou todo o sofrimento. E durante o dia começou a bater um cansaço, uma tontura, uma fraqueza. E eu peguei e fui lá na casa da minha mãe levar um determinado objeto. E ela percebeu, perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava um pouco, ela fez uma oração por mim. Aí vim para casa e não passava. Eu assim, Deus, se é a noite do propósito e um dos propósitos é a cura, foi o que o nosso irmão ministrou, o irmão Rui abençoou a nossa vida ali, ungiu com óleo, serve como testemunho para que os irmãos levem essa testificação para casa de que o projeto que Deus colocou no coração aqui da igreja não é em vão. Amém. Não é do homem, é de Deus. Só para constatar que eu não estou sentindo mais nada, meu irmão Rui. Eu já colocou a mão, eu estava bem debilitado. Deus sabe todas as coisas. Eu acredito que através desse testemunho Ele tem algo para se revelar nas nossas vidas nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Os irmãos podem sentar, pode ficar à vontade. Livro de Atos, capítulo 7. Agradeço a Deus pela oportunidade, na pessoa do pastor Josué, pastor Salveli, pastor Rui. É uma responsabilidade muito grande ministrar para a igreja. E eu confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu prego, assim, numa mensagem, digamos assim, uma mensagem final do culto. Já dei algumas introdutórias, alguns testemunhos, mas é a primeira vez. Como tudo tem a primeira vez, então andar de bicicleta, a gente cai, a gente falha, os irmãos não reparem se a gente perder um pouco aqui as pernas, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente acredita também que é Deus quem capacita, né? Eu tenho certeza que se Deus se manifestar com aquilo que Ele colocou no meu coração nessa noite, se eu conseguir entregar tudo que Deus colocou, a gente vai sair daqui abençoado. Amém? Atos capítulo 7. Vou pedir para que você fique com a Bíblia aberta para a gente ler alguns versículos. Esse livro de Atos, o capítulo 7 e o capítulo 6, ele narra a história de um homem chamado Estevão. E o capítulo 7, ele conta uma história narrada pelo próprio Estevão. Quem foi Estevão? Estevão, ele tem uma passagem curta na Bíblia, mas de suma importância. Ele foi considerado um herói da fé, né? E naquela época, assim que Jesus subiu ao céu, os discípulos começaram a iniciar a igreja na terra.
ele estava com muitos afazeres, e por esse motivo eles pediram para que determinassem pessoas para fazer outros tipos de atividade, como por exemplo uma atividade social ou a parte burocrática da igreja, para que os apóstolos e discípulos ficassem focados na parte espiritual mesmo, ministrar sobre a vida das pessoas. E escolheram 7 pessoas, e uma dessas 7 era Estevão. E ali no capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que escolheram ele porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então ele já não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa escolhida a dedo por Deus. E Estevão, ele segue o seu ministério na terra. A história ela narra na Bíblia de maneira bem curta. Um dos afazeres de Estevão era que ele servia muito as pessoas, principalmente com alimentos. Naquela época, as pessoas que se convertiam a Cristo, elas eram afastadas das suas famílias, ou seja, expulsas de casa. Então, cabia à igreja acolher essas pessoas, alimentar essas pessoas, orar, até trazer para suas casas. Isso era feito naquela época. A igreja realmente acolhia as pessoas. E Estevão, ele tinha esse trabalho, ele fazia isso. Até o momento em que ele tem a oportunidade para falar um pouco de Deus. Porque eu acredito que na igreja é assim, Deus nos chama para um determinado propósito, uma determinada chamada, só que a gente tem que passar por processos, né? O irmão Rafael deu alguns exemplos, melhorias na igreja, talvez trabalhar no sistema de filmagem, ligar os ar-condicionados, alguém tem que fazer alguma coisa. Não necessariamente você precisa diretamente falar de Deus ou vir aqui em cima pregar. Tem um processo, né? Estevão, ele passou por esse processo. Na primeira oportunidade que ele teve para falar de Deus, lá no Sinédrio, ele foi muito criticado. As pessoas tinham inveja da sabedoria dele e queriam que fosse julgado. Então, eles condenam Estevão por uma determinada blasfêmia, que obviamente ele não falou, e ele passa a ser condenado a ser morto, ele vai ser apedrejado. E aqui eu quero abrir um parênteses, que Estevão, ele escreveu o capítulo 7 de Atos no pior momento da sua vida. Ele escreveu o capítulo de Atos quando ele estava sendo condenado pelas pessoas, quando ele estava sendo criticado pelas pessoas, e após aquilo que ele fala no Atos 7, ele é morto apedrejado. Então ele, de fato, ele morreu pelo Evangelho. Só que dentro dele ele tinha a esperança de que aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava ministrando, apesar da resposta que vinha das pessoas, ele tinha certeza que aquilo ia gerar uma fé diferente no coração delas. Então Estevão, ele escreve o capítulo 7. Vamos lá no versículo 17, por favor. Ele está naquela situação bem desagradável, sob risco de ser apedrejado. Ele seria apedrejado no final desse capítulo, ele é morto apedrejado. E naquela situação desagradável ele começa a falar sobre Deus, ele começa a ministrar sobre Deus. Só que numa situação bem pior do que a minha. Se eu achava que estava difícil pregar aqui hoje à noite, Estevão estava numa situação bem mais complicada. E ele começa assim no versículo 17, você pode acompanhar. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José ou a história. Então, se você estiver anotando, você pode até anotar, aproximando-se o tempo da promessa, ou seja, toda promessa tem um tempo. Não é quando a gente tem um sonho, ou quando a gente recebe uma visão, quando a gente recebe uma profecia na igreja, quando a gente é revelado de alguma forma. Toda promessa tem um tempo, e quem sabe esse tempo é Deus. Então, primeiro de tudo, toda promessa ela tem um tempo. E essa promessa Deus tinha feito a quem? A Abraão. Lá atrás, em Harã, na Mesopotâmia, ele tinha feito a Abraão. A promessa era sobre a vida de Abraão. Só que aqui o versículo 18 diz que o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José ou a história de José. A promessa foi feita a Abraão, só que ela se cumpriu no tempo do Egito, na vida de José. O que eu tiro como lição disso aqui? Nem toda promessa e propósito que Deus ministra na nossa vida, Marcos, vai se cumprir na tua vida. Nem toda promessa, irmã Zilda, que Deus ministra na sua vida, quer crer que vai se cumprir na tua vida. Muito do que Deus promete para nós vai se cumprir na vida dos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos,
nas nossas gerações. E isso nos ensina isso, que a promessa ela foi feita para Abraão, porém o tempo da promessa chegou no período de José lá no Egito. José, vocês conhecem bem a história dele. Ele é da descendência de Abraão, ele é filho de Jacó, um dos 12. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. E José, quando ele é traído pelos seus irmãos, ele é lançado como escravo a trabalhar no Egito. E ele começa a viver uma vida com intimidade com Deus, porque ele era uma pessoa que tinha promessa, ele era uma pessoa que tinha propósito, ele estava debaixo daquela promessa que Deus tinha feito. Então José, se vocês olharem, quando ele entrou na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. Quando José entrou na prisão, por não querer se deitar com a mulher de Potifar, a prisão prosperou. Quando José estava governador do Egito, o Egito prosperou, ao ponto de ter alimento de sobra para alimentar outras regiões. Ou seja, a promessa, a bênção de Deus, ela não está em lugares ou em coisas. A bênção de Deus, ela está na nossa vida. Onde você estiver, ali estarão as bênçãos do Senhor. Então José, ele passa por aquela fase, ele vira governador do Egito, ele tem um certo prestígio na sociedade, até o momento que ele vinha morrer, que é o finalzinho ali do livro de Gênesis. José morre, e aqui nós lemos que assumiu um novo faraó, um novo rei que não conhecia a história de José. Mas também não é a respeito de José que eu quero me ater nessa noite. O versículo 19 diz o seguinte: esse com astúcia, o rei que não conhecia a história de José, né? Esse com astúcia contra a nossa linhagem maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Ou seja, ao ponto o rei pediu para que rejeitassem as crianças, os homens que nascessem. Primeiro ele pediu para que aumentasse o trabalho do povo no Egito. Aí quanto mais o povo trabalhava, mais prosperava e mais eles cresciam. Aí depois ele pediu para que as parteiras matassem as crianças, os meninos que nascessem, e elas assim não o fizeram. E por fim eles pediram para que os soldados lançassem no rio todos os meninos que nascessem. E é aqui que eu gostaria de começar a entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, que no versículo 20: nesse tempo nasceu Moisés. O versículo 20, ele narra o nascimento de Moisés. Moisés nasceu no pior período, ele nasceu no período de escravidão, ele nasceu no momento em que o povo de Israel estava começando a ser oprimido pelo novo rei do Egito. Então, quando Moisés nasce, nesse tempo, vem uma certa pergunta, né? Será que foi coincidência, né, Paulo? Moisés nascer num período de escravidão? Óbvio que não. Ninguém nasce no tempo errado. Ninguém nasce na hora errada. Quando Deus nos coloca numa situação difícil, como por exemplo aqui começou o período de escravidão do povo, no mesmo tempo, nesse tempo, nasceu Moisés. Quem foi Moisés? O libertador. Então, no mesmo momento em que Deus te coloca numa situação adversa, Ele já tem um propósito, Ele já tem uma provisão logo adiante para que aquilo que começou a acontecer na sua vida não sirva para abalar a tua fé, mas que sirva para glorificar o nome do Senhor. E Moisés nasce nesse tempo de dificuldade, e o versículo 20 diz que ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. E aqui eu aprendo que ele nasceu, por 3 meses ele teve que ficar preso, escondido, com a sua mãe Joquebede. E a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 2, se o Erivaldo puder ler para mim, irmão. Êxodo capítulo 2, versículos 5 e 6. Só esse texto eu vou usar da história lá, mais detalhada, para vocês entenderem o porquê que José foi escondido, ou como Deus levantou Moisés num período realmente para que a glória de Deus fosse manifestada.
desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do rio, e enviou a sua criada e a tomou. 6. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então, a filha de Faraó, Miriam, a irmã de Moisés, ela betumou um cesto, ela colocou o neném dentro do cesto, depois de 3 meses, quando não podia mais escondê-lo. E a Joquebede, eu acredito que teve que tomar uma das piores decisões da sua vida, que foi se afastar do seu filho. Ela teve que colocar ele num cesto, betumou, colocou no rio. O nosso irmão Erivaldo leu que ela colocou, no versículo 3, a Bíblia diz que ela colocou na margem do rio, e a arquinha foi com o neném dentro, e Miriam foi acompanhando. Logo, nosso irmão leu no versículo 2 e 5 que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E quem estava no rio? A filha de Faraó. E as suas 2 donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Quem viu a arca foi a filha de Faraó. Só que a Bíblia está dizendo que quem estava nas bordas do rio eram as donzelas. Então a probabilidade de alguém enxergar a arca e o menino não era da filha de Faraó, era das donzelas que estavam nas bordas junto aos juncos. Só que a Bíblia diz que quem vê é a filha de Faraó. Por quê? Porque Deus não revela propósito para quem não tem condição de manter. Se fosse as servas de Faraó que encontrassem o menino, de cara no versículo 6 ela reconheceu que ele era hebreu. Ele deveria ter sido condenado à morte. Mas Deus prepara um ambiente para que a filha de Faraó visse o menino, o tomasse, achasse ele lindo e belo, tivesse compaixão dele e quisesse o adotar como filho. Aí vem Miriam, a irmã de Moisés, e até a respeito de um livro que eu tenho lido, um devocional que eu li, a respeito de perguntas que mudam histórias. Ela chega na filha de Faraó e pergunta: a senhora quer que eu arranje uma mulher para cuidar do menino? Através daquela pergunta ela mudou a história de Moisés. Aí a filha de Faraó: sim, você conhece alguém? Sim, conheço, eu já vou atrás de alguém. Ela chama a mãe de Moisés, e aqui é a primeira pessoa que Moisés liberta no Egito. O Espírito Santo é a sua mãe. A filha de Faraó chega para a mãe de Moisés e fala: você vai cuidar do menino e eu vou te dar um salário para te cuidar dele. Ou seja, ela foi liberta, ela de escrava, ela passou a ser assalariada, irmão Rui. Foi a primeira pessoa que Moisés libertou, foi a sua mãe. Aí Moisés, ele cresce, o versículo 22, vamos lá, vamos seguir. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, ele cresce dentro da faculdade egípcia, ele aprende a faculdade egípcia. Digamos que se fosse hoje, seria um país de primeiro mundo, talvez nos Estados Unidos. Ele cresce no que tinha de melhor em termos de ensino naquela época. Ele se instrui e se torna aquilo que está ali no final do versículo 22, poderoso em suas obras e palavras. Só que a gente vai ver isso mais adiante, que não adianta você ter só conhecimento e não ter experiência com Deus, né? A gente vai ver isso mais adiante. E essa escola egípcia, ela era fundamental para o conhecimento de Moisés, para que ele entendesse o propósito de Deus na vida dele. Para ser um libertador do povo, não simplesmente poderia ser um qualquer um, teria que ser uma pessoa que nascesse com propósito. E Moisés, ele nasceu com propósito. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Isso aqui é Estevão contando lá no meio do sinédrio, o pessoal querendo tacar pedra nele. Veio o interesse em visitar os seus irmãos. 24. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E aqui nós vamos ver 3 fases de 40 anos que Moisés viveu. 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés, ele matou um egípcio, e na cabeça dele os meus irmãos vão entender que eu sou o libertador, eu sou o escolhido, fui a pessoa que Deus designou para livrar o povo do período de escravidão, então eu matei um egípcio, eles vão me reconhecer como libertador. Não, a Bíblia diz no final do versículo que, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, 26, pelejando eles,
foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Versículo 29, a esta palavra Moisés fugiu. Moisés encontra uma nova briga entre dois personagens, e ele quer ministrar a questão da liberdade. Ele quer dizer que eles estavam errados em estar brigando, e eles falam: quem és tu? Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ou seja, Moisés tinha um propósito, ele nasceu com um propósito, ele nasceu com a chamada, só que ninguém reconhecia. Por que ninguém reconhecia a chamada de Moisés naquele período? Pois se ele tinha sido de fato o libertador, o povo não reconheceu porque Moisés estava agindo no tempo errado. Toda promessa, todo propósito, a gente viu lá no primeiro versículo, tem o seu tempo determinado. E a partir do momento que a gente tenta agir com as nossas forças, com aquilo que a gente acha que é certo, Deus já não está mais conosco, Deus já não está mais no controle da situação. Então Moisés, ele achava que ele ia ser o libertador, que através daquele ato ele ia começar o seu ministério de heroísmo, só que ninguém reconheceu. Versículo 30. E completado 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Mais uma fase na vida de Moisés de 40 anos. Até ali, Deus não havia falado com Moisés absolutamente nada. Todas as decisões, todas as tratativas de Moisés eram tomadas pela sua própria consciência. E a partir do versículo 30 é o momento que apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto. Ou seja, quando Deus se manifesta nas nossas vidas, quando nós estamos agindo da maneira com que Ele não gostaria que agíssemos, Ele nos encontra num deserto e aparece para nós. E o inimigo, ele é perito em querer acusar os teus erros. Ah, você matou o egípcio, você errou, você fazia isso, você fazia aquilo. Só que Deus não trabalha com sistema de acusação. A metodologia de Deus não é metodologia de chance. Hoje você vai ter uma chance, Mateus, amanhã você vai ter outra, amanhã você vai ter outra chance. Não, a metodologia de Deus não é essa. Deus pega e te mergulha na graça. Ele não quer te dar uma, duas chances, Ele não quer saber quantas vezes você errou. Ele te mergulha na graça. Não importa, o inimigo está te acusando com o que você fez. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor. A primeira vez que Moisés escuta a voz do Senhor, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ou seja, tudo que ele tinha feito não fez com que ele perdesse o propósito. Ele só atrasou. O seu propósito, você nasce com ele. Ele pode demorar 40, 80 anos, muito vai depender das suas atitudes. Deus quer cumprir o propósito dele na tua vida, mas muito depende daquilo que você vai fazer. E as atitudes de Moisés levaram ele por mais 40 anos no deserto. E quando ele escuta a voz do Senhor, foi o primeiro momento que Deus fala com ele. Tudo que Moisés tinha como comando de Deus, tudo que ele recebeu como comando de Deus, passou a ser novo para ele. Ele não tinha ainda escutado a voz do Senhor. E Deus fala com ele, versículo 32, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei para o Egito. Ou seja, tudo que Deus falou na nossa vida vai se cumprir. Você pode ter conhecimento, é importante, uma boa faculdade, você ter uma boa eloquência, você ter a faculdade do Egito como Moisés teve, só que nada do propósito dele se cumpria se ele não tivesse experiência com Deus. Ele precisava passar pelo deserto, ele precisava ter um encontro com Deus no Sinai.
E o nosso propósito, ele nasce conosco, mas ele começa a se revelar na nossa vida a partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus no Sinai. A partir do momento que a voz de Deus fala conosco no monte. A partir do momento que nós demos ouvido à voz do Senhor. Quando a gente está no tempo de Deus e a gente tem um encontro com Ele, Deus nos leva para um lugar de honra, um lugar de excelência. E a Bíblia vai nos dizer isso. E eu já queria que você se colocasse em pé. A ministração minha é curta mesmo. É o que Deus colocou no meu coração. Pode ficar à vontade. Que é o versículo 35 que a gente já vai encerrar. Que diz assim: a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Isso é Estevão falando, gente, lá no Sinédrio, sendo apedrejado. Isso lá no livro de Êxodo não conta na história de Moisés, só conta aqui por Estevão. Ele diz: a este Moisés, a qual haviam negado e dito: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ou seja, quando você escuta a voz de Deus, quando você tem um encontro com Deus, a tua vida muda. Quando você tem um encontro com Deus, Ele te leva para um lugar de excelência. É o momento em que Moisés ele é reconhecido como príncipe. É o momento em que Moisés ele é reconhecido como libertador. E a Bíblia diz que Moisés vai para libertar o povo. Só que o propósito dele não começou ali no Monte Sinai. Ali Deus revelou o propósito dele. O propósito dele nasceu com ele. Vim dizer para você nessa noite que você nasceu com um propósito de Deus. Cada um que está aqui nesta noite nasceu com um propósito. Vou dar um exemplo, Jonas. Tinha coisa que a gente fazia 20, 30 anos atrás e não dava certo. Hoje a gente vai fazer e flui, por quê? Não era o tempo de Deus. A hora é agora, o tempo é agora. O tempo de Deus na tua vida é agora. É hora de nos levantarmos, é hora de a gente nos levantarmos do banco e buscar a presença do Senhor, para que nós venhamos ver a manifestação da sua glória. O propósito dele está sobre nós, na nossa vida. Não adianta você ficar se preocupando com você mesmo, com as suas qualidades, com o que você pode fazer, porque quem tem propósito de verdade não tem tempo para perder tempo consigo mesmo. O propósito dele está ligado diretamente com Deus. Nessa noite Deus marca um encontro conosco, para que nós possamos encontrar Deus no Sinai de novo. Espírito Santo. É o momento de nós subirmos o Sinai para ouvir a voz do Senhor. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te trouxe a essa casa para um novo encontro com Deus. Esse altar é o Sinai de Deus nessa noite. O Espírito Santo quer ter um encontro contigo nessa noite. Aonde que o teu propósito parou? Aonde que a tua promessa parou? Lembra, volta lá. Vem para o Sinai. Glória a Deus. O Santo nos oportuniza nessa noite. É um privilégio estar aqui nessa noite, é um privilégio. Ele nos privilegia com uma oportunidade. Ninguém está aqui porque é merecedor, é pela graça. É privilégio. Aonde está o teu propósito? Aonde parou? Você nasceu com Ele. Deus, desde o ventre da tua mãe, Deus te levantou para um propósito. Por que não está se cumprindo? Faça uma reflexão. Por que o teu propósito não está se cumprindo?
Deus, aonde eu estou errando? Será que eu estou tentando agir com as minhas próprias forças? Às vezes é assim, né, irmão Rosa? Com as nossas forças a gente quer chegar, mas sem Deus não dá. Hoje é noite de nós subirmos o Sinai. É noite de nós termos um encontro com Deus e reconciliarmos o nosso propósito com Ele. Ligar o nosso propósito de novo com Deus. Moisés demorou 40 anos. Ele estudou 40 anos, ele viveu 40 anos no Egito, no deserto. Essa foi a escola dele, ele teve que passar por essa experiência, devido às atitudes dele. Mas você, aonde que está o teu propósito? Onde que parou? O Espírito Santo te chama nessa noite para que você recupere aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Pastor, leu aqui, a seara é pouco, é grande, mas são poucos os ceifeiros. A gente não tem mais tempo, irmão. O mundo está perecendo, João. A gente não tem mais tempo. Vamos buscar a face do Senhor. Estevão mostrou isso. O evangelho de Estevão não era baseado naquilo que ele sabia fazer, era naquilo que ele sabia fazer para servir as pessoas. Ele queria servir as pessoas. Ele foi apedrejado. E naquele momento ali ele ministrou isso que a gente discutiu aqui nessa noite. Eu acredito que através daquilo ele não tinha certeza, mas a fé de alguém mudou naquele sinédrio. Um foi Saulo de Tarso, que através daquilo ali ele começou o seu ministério, o apóstolo Paulo. Espírito Santo, aonde está o teu propósito? Vou passar para o irmão Erivaldo. Erivaldo, faça oração, irmão. Se alguém veio nessa noite buscar ter um encontro com Deus, o Sinai está aqui. Pode dobrar o seu joelho, levantar sua mão, fique à vontade. O Erivaldo vai orar. É noite de encontro com Deus, é noite de ouvir a voz do Senhor. Aproveita a oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Palavra ministrada. Deus está neste lugar. O Espírito Santo está falando com vida. Onde você desistiu do teu propósito? Em que momento da tua caminhada você desistiu dos teus sonhos? Onde você largou a sua rede, deixou lá, parou? A palavra te confronta nessa noite. O Espírito Santo te confronta nessa noite. E como foi falado no início aqui não é ministrado para a parede. Nós viemos aqui para brincar de ser crentes, viemos como servos de Deus, como profeta, como foi ministrado aqui nessa noite. E Deus está falando com vidas diretamente neste lugar. Por que tu desistiu do teu propósito? Por que você desistiu do teu sonho? Deus te chama nessa noite dizendo: ei, vem sonhar comigo novamente. Toma o teu propósito novamente. Deus quer cumprir o que prometeu para a tua vida, para a tua família, para o teu lar. Eu quero orar pela tua vida. E se temos vida em nosso meio, você está aqui, eu quero tomar meu propósito novamente. Eu quero voltar a sonhar juntamente com Deus novamente. Levante a sua mão onde você está, como sinal. Nós estaremos incluindo você nessa oração. Porque sabe, você, por um determinado momento, você desistiu dessa caminhada, parou, está parado, estacionado. O Espírito Santo te confronta e te chama nessa noite. Ei, vem sonhar novamente. Vem me servir novamente. Vem me adorar novamente. Quando Deus tem plano, Deus olha onde nós não vimos. Viram o que foi ministrado aqui? O Juninho falou com toda a propriedade. Quando Moisés foi largado naquele rio ali, largado naquele junco, as servas da filha de Faraó estavam na borda do rio. E o menino estava chegando, boiando nas águas. Quem viria primeiro? Náutico humana seriam elas. Quem estava atrás delas, lá no fundo? A filha de Faraó. E quem viu o menino primeiro? A filha de Faraó. Pela lógica, seriam as suas servas.
importa onde você esteja, não importa onde você esteja se escondendo, Ele te vê. Não importa quem esteja à tua frente, Ele te vê, Ele te contempla, Ele te conhece. Quero orar pela tua vida e abençoar o teu lar, abençoar a tua vida. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, eu quero viver esse propósito. Eu quero viver esse propósito. Eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a viver esse propósito contigo, Pai. Pai, nós olhamos agora para essas vidas que aqui estão. Mas segundo a tua palavra foi ministrada pelo teu Filho com toda a propriedade, e teu Espírito Santo falando a corações. Sabemos que tem, Senhor, confrontado vidas nessa noite, neste lugar, por intermédio do teu Espírito Santo. Vidas que entraram aqui dilaceradas, quebradas. Senhor, vidas entraram aqui, temos certeza do que estamos orando nesse momento e ministrando nessa oração. Vidas que um dia disseram que nunca mais botariam o pé dentro de uma igreja, e hoje vieram, Pai, aqui estão, essa vida aqui está, Pai. Alabando aqui por Fausto, Minefrente, o Inecente. Voltando porque tem um propósito que o dia tu sonhou, Senhor. Sonhou em abençoar a vida dele, abençoar a vida dela. E no dia de hoje ela lembrou, Pai, da promessa que tu fez, do propósito que tinha contigo, e entrou por essa porta nessa noite. E nessa noite teu Espírito Santo confronta com essa vida e diz: eu não te esqueci. E tu não esquece, Pai, daqueles que tu fez promessas. Senhor, vidas que tiveram promessas, sonhos, Pai, que voltem a sonhar nessa noite, que voltem novamente a ter seu propósito, novamente a sonhar contigo, Pai. Nós oramos e abençoamos vidas, abençoamos lares. Que essa igreja seja abençoada, que esse bairro seja abençoado, que essa vida que aqui está seja abençoada em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus.